Bom dia a todos e a todas os presentes. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Peço a todos que tomem assento em seus lugares. Bom dia a todos e todas. Agradeço imensamente a presença dos senhores e das senhoras aqui na nossa audiência pública. E, antes de mais nada, eu queria fazer alguns agradecimentos importantíssimos, porque sem essas pessoas e essas associações a quem eu vou agradecer, a nossa audiência não aconteceria. Em especial ao gabinete da vereadora Soninha Francini, que agendou para a gente o local e que permitiu que a audiência fosse feita nessa Casa Legislativa, ao gabinete do vereador Gilberto Natalini, representado aqui pela sua assessora jurídica, doutora Amanda Oliveira, muito obrigada. Cumprimento ainda a Associação Brasileira dos Psicólogos Judiciais, o Núcleo de Aprimoramento Prático de Direito de Família e Sucessões, Observatório da Guarda Compartilhada, o Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, o Instituto dos Advogados de São Paulo, a Associação dos Advogados de São Paulo, a OAB nas comissões de Direito de Família e Sucessões e de Direitos Humanos, a Associação Brasileira da Criança Feliz, a ANIPA, a Fordere e Mulheres com Direito, Coletivo Mulheres com Direito, são todos os apoiadores que permitiram que essa audiência acontecesse hoje. A ideia da audiência, vou ser breve, prometo, é que a gente faça uma discussão absolutamente técnica sobre a questão ligada à alienação parental. Quando a gente fala em discussão técnica, a gente trouxe e fez a formatação da audiência dentro dessa perspectiva, com 4 frentes de atuação, a primeira delas de advogados, a segunda de promotores, a terceira de psicólogos que atuam no judiciário e a quarta de coletivos feministas que atuam também na defesa da causa ligada às questões de guarda e convivência parental. A primeira coisa que eu queria dizer para os senhores e para as senhoras é que todos aqui estamos necessariamente do mesmo lado. Nós estamos do lado da defesa de crianças que são seres humanos em desenvolvimento. E partindo necessariamente dessa premissa, não tem ninguém aqui contra ninguém. Nós estamos defendendo posições de maneira absolutamente respeitosa, absolutamente democrática, e sabemos que, no ambiente maniqueísta que estamos vivendo hoje, isso fica cada vez mais difícil. Por essa razão, a organização da audiência fez um regulamento que será seguido à risca durante a realização do ato. Neste regulamento, nós definimos tempo de fala para cada um dos palestrantes que se posicionarão a favor ou contra a revogação da lei de alienação parental e que, dentro desse tempo, poderão utilizar o PowerPoint para apresentação sem veiculação de imagens ou de sons de crianças. A imagem das crianças é absolutamente protegida pela nossa Constituição e nós, como operadores dentro de uma casa legislativa, não podemos deixar que seja de forma leviana feita a utilização dessas imagens. Outro compromisso assumido: utilização de dados estatísticos deve ser feita com a devida citação de fonte. Então, por gentileza, quem trouxe dados com o número de determinada pesquisa, cite a fonte de onde, de fato, esses dados foram retirados. As falas serão divididas em 2 painéis, como eu disse antes, com 10 minutos, prorrogáveis por mais 5, e depois dessas falas dos nossos panelistas, a gente vai ter abertura de palavra para o público. Será feita da seguinte forma: nós temos ali naquela mesa, antes disso, o regulamento está fixado ali e está espalhado na sala em alguns pontos. Aqui, no fundo, ali, e aqui na mesa a gente tem um para quem quiser ter acesso. As falas a abertura será feita mediante prévia inscrição e ordem de inscrição. Então, quem quiser fazer perguntas, quem quiser se posicionar, que o faça através de inscrição, por 3 minutos de fala, que será absolutamente observado. E esse tempo será destinado, ou eventualmente a perguntas, eventualmente a ponderações, que eu peço que não seja feita de casos particulares, especialmente que corram sob segredo de justiça. Como a gente está num ambiente democrático, todo mundo falando, vou repetir isso mais de uma vez, pelos interesses superiores das crianças e dos adolescentes, e todo mundo falando para que a gente consiga
reunir elementos técnicos para depois, e esta é a ideia da audiência, levá-los aos parlamentares que tratarão da questão em Brasília. Eu peço veementemente que não usem adjetivos, vaias, aplausos, gritos, nenhum tipo de desrespeito será tolerado nessa sala hoje. Por isso, eu também peço que não usem cartazes, não usem nenhum tipo de desrespeito de fato. Nós estamos aqui com o apoio da Guarda Civil Metropolitana e, se houver necessidade, quem ultrapassar os limites mínimos de razoabilidade e de respeito será retirado da sala. Então, eram só essas. Quem tiver qualquer dúvida com relação ao regulamento, basta consultar, basta perguntar. E eu vou compor, então, a nossa primeira mesa. Sim. Vamos colocar uma ficha de inscrição de painel por vez, para não haver confusão com as inscrições. Assim que o painel iniciar, vai ser posta naquela mesa ali ao lado da porta, para quem quiser se inscrever. O primeiro painel vai ser composto por advogados. Só um minutinho. Chamo, então, para compor a mesa, por gentileza, o doutor Murilo de Andrade, que será mediador juntamente comigo. As doutoras Elizabeth Regina Alonso. Os dois no meio. Eu fico nessa aqui, você fica na outra. Fico nessa aí, que estão meus cabelos. E a doutora Sandra Vilela. Primeiramente, bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Reitero as palavras da doutora Silvia, o agradecimento aí a todos, que a gente possa discutir sobre essas questões da alienação parental, de tamanha importância para as nossas crianças. Então, a primeira componente da mesa, a doutora Elizabeth Regina Alonso. Ela é advogada com atuação na capital de São Paulo desde 1996, especialista em direito de família e direito imobiliário. Atuou como conciliadora em juizados de pequenas causas, quando na sua implementação em 1999 a 2004. Atuou pelo convênio PGE-OAB São Paulo de 1999 a 2013. Atuante, é consultora jurídica em projetos legislativos na defesa da criança e do adolescente e é uma das precursoras de denúncias da inconstitucionalidade da Lei da Alienação Parental em 2016, junto ao Congresso Nacional e demais órgãos institucionais atinentes à matéria. Doutora. Muito obrigada. Isso, muito obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade da OAB São Paulo e os demais colaboradores desse debate, né? Agradecer pessoalmente a doutora Fabiana pelo convite. Quero agradecer também o apoio que há pelas nossas participações nos debates, né? Sempre que convidados, do movimento Pró Vida, Pró Família, tá? Especialmente de Brasília, e conselhos de pastores, em especial Unigrejas, Copan, e outros que estamos representando nesse momento, que estão nos acompanhando. Quero agradecer, inclusive, a assessoria do gabinete do vereador André Santos, né, que estão aqui presentes na pessoa de suas assessoras. Quero agradecer o carinho e o acompanhamento, né. Bom, vamos lá. Por que revogar a lei da alienação parental? Tá? É uma lei que chegou, promulgada em 2010. Ela veio de origem de uma teoria norte-americana, do médico Richard Gardner, e que depois, em investigações, ele fez um trabalho na década de 80, que posterior investigações na década de 90, especialmente em 1998, a partir de 1998, começou-se a questionar os processos, as quais ele, como perito, assistente de perícia, né, dos laudos psicológicos, as inversões de guardas e denúncias que ali existiam,
de violência, maus tratos e abusos contra as crianças em constância de litígio de guarda, essas crianças vieram posteriormente a buscarem os genitores que perderam a guarda e contaram relatos de que, após a inversão de guarda, essas ocorrências permaneceram. Abriu-se investigação ali nos Estados Unidos, a partir de 1998, quando descobriu-se que haviam por detrás desses laudos aí um mecanismo de descrédito e de uma certa manipulação de depoimentos e provas que levaram as crianças à guarda dos seus próprios abusadores. E uma investigação do FBI começou a se instaurar, até que, em 2003, Richard Gardner se suicidou, tá? De uma maneira misteriosa, o que foi refletido depois nas mídias da época, uma vez que ele era uma pessoa de notoriedade pelo trabalho que ele desenvolveu. Foi dito que ele sofria de um determinado distúrbio psicológico ou psiquiátrico, que levou ao suicídio, porém, é suspeito, né, há notícias nos Estados Unidos, né, grupos que falam que o suicídio vem em decorrência da conclusão ou do avanço das investigações referente à pedofilia ligado a esse profissional. E só que acontece que a militância e a teoria ela se propagou pelos países afora, chegando ao Brasil no Congresso Nacional em 2008, tramitação foi ali feita, em 2010 ela foi promulgada, estamos há 9 anos com essa lei. Para mim poder dizer que essa lei ela é inconstitucional ou ilegal, eu preciso de um parâmetro de legalidade para que, a partir dela, eu consiga confrontar essa questão, né? Então, primeiro, o parâmetro constitucional que nós temos no nosso país, qual é a regra geral com relação aos direitos da parentalidade? Está consagrado no artigo 226, parágrafo 4 da nossa Constituição, aonde constitui-se direito parental o da mãe e do pai como entidade familiar. Só que a parentalidade ela tem os limitadores, ou seja, ela não é plena, ilimitada e irrestrita. Ela tem 3 limitadores. Primeiro, a dignidade da pessoa humana, que é focada na criança, que é de ordem pública, prioridade do Estado na proteção e no cuidado dela. Por quê? Dentro da relação familiar, a criança ela é quem está em estado de vulnerabilidade e em desenvolvimento, como foi feito até na introdução da reunião, né, pela colega que introduziu a reunião aqui. A criança é o foco da dignidade da pessoa humana. A paternidade responsável. E também é limitador da parentalidade os mecanismos que o Estado deveria impor, ressalto isso, tá? Com relação à violência no âmbito das relações domésticas. Tá? Artigo 226, parágrafo 7. Quais são as legislações que nós temos de proteção à criança atualmente? Nós temos o ECA, sobretudo, o ECA, inclusive, ela veio de uma regulamentação a qual o Brasil assinou a Convenção da ONU de Direitos da Criança e do Adolescente, então, ela é uma regulamentação de uma convenção internacional. Ao destaque aqui, com referência ao âmbito doméstico, destaques ao artigo 15 ao 18, 33 ao 35, 98 ao 100, do 146 ao 148, porque ela é uma lei que ela olha a questão da criança em vários aspectos, o menor infrator, a adoção, a família substituta, a tutela, a guarda, enfim, mas na questão de família, ela tem uns artigos específicos. O Código Civil, artigo 1583 ao 1638, que trata da proteção dos filhos na constância do divórcio ou da ruptura da relação conjugal, e ela deveria usar a nossa legislação, os nossos processos de família, ela deveria utilizar como procedimento nos fóruns os procedimentos ordinários contemplados no Código de Processo Civil, que é petição inicial, contestação, despacho saneador, produção de provas, alegações finais e sentença, que não é o que acontece nos processos que nós vamos ver em seguida. Então, nós temos legislação? Temos. Nós temos 3 legislações: ECA, Código Civil, artigo 1583 seguintes, e o Código de Processo Civil como rito processual. O que a lei da alienação é? Nós temos uma 4ª legislação. A quem essa lei protege? Ela não protege a criança, ela protege os genitores. Tá? Por proteger os genitores, é onde ela quebra os limitadores da parentalidade. Ou seja, ela determina
um mecanismo de ampla e irrestrito convívio parental com essa criança, tirando fora todas as questões de produção de prova e apuração dos riscos que essa criança pode ter. Em outras palavras, ela veio vendida no nosso sistema jurídico como um mecanismo de que a família, se ela não é, ela tem que ser uma família margarina, uma família cor-de-rosa, e não é. Porque nós sabemos que dentro de relações familiares, ou com até uma aparência de uma relação familiar, existem comportamentos de um ou de outro genitor que nós dizemos que não é compatível com o esperado de figura parental. Essa fala, inclusive, ela é mencionada na sentença da juíza do município de Três Passos, do Rio Grande do Sul, no julgamento do menino Bernardo Bodrim, com relação à sentença dada ao pai, Leandro Bodrim. Ela fala que todos os comportamentos dele, até a morte do menino pela madrasta, não foram condutas esperadas da figura parental, o que antecedeu ao falecimento da criança. Então, é possível, sim, um genitor não ser uma representação de pai ou mãe, como deveria, é esperado? Sim. A lei prevê a coibição disso? Sim. A Constituição, artigo 226, parágrafo 7, ela prevê que o Estado tem que criar mecanismos disso. Portanto, não existe família margarina, família cor-de-rosa. Pode haver, sim, genitores com atitudes criminosas propositais para colocar a vida e a integridade da criança em risco. Bom, a lei da alienação parental ela veio disso. O próprio termo alienação parental, já por si só, ela já é um conceito que quebra toda a defesa da criança. Por quê? A alienação, o termo alienação, até 2010, antes da entrada dessa lei, ela era conhecida no direito como alienação fiduciária, um termo técnico usado no direito, que ela é um modelo de garantia de propriedade, vamos ver bem os termos, hein? Propriedade, móvel e imóvel, nós estamos falando de bens, não de pessoas, tá? Propriedade móvel e imóvel, que se baseia na transferência de bens como pagamento de uma dívida a partir de um acordo firmado entre credor e devedor. O que acontece? Com a lei da alienação parental, entram duas ciências na lei, a psicologia e o direito. O que a psicologia fala sobre alienação? Ciências sociais é um conceito que designa indivíduos que são alheios a si próprios ou a outrem, tornando-se escravos de atividades ou instituições humanas devido a questões econômicas, sociais ou ideológicas. Guardem essa palavra, ideológica. Diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar em agir por si próprio. Falta de consciência por parte do ser humano de que ele possui um grau de responsabilidade na formação do mundo ao seu redor e vice-versa. E a psiquiatria, porque o artigo 6 e o artigo 5 da lei, ela fala que os laudos podem ser feitos por profissionais da biopsicossocial. O que é o biopsicossocial? São os psiquiatras. O que a psiquiatria fala? No direito existe alienação de um bem, alienação parental e alienação fiduciária. Ainda que a alienação seja um conceito a priori filosófico, ele existe um conceito de alienação mais propriamente na filosofia marxista. A famosa frase de Karl Marx, religião é o ópio do povo, ele aliena, e seja outras coisas. Então, ela é profundamente ligada às ideologias marxistas. Está aqui, não é eu quem falo, é um conceito, inclusive, do Google. Doutora, tá? Só para informar, você tem mais 5 minutos. Eu só pedi, tem mais 5 minutos? Você tem mais 5 minutos. Tá bom, então tá. Bom, o que a lei fala? O que a lei da alienação faz? Primeiro, ela é uma lei de direito material, ela é também uma lei de direito processual, tramita majoritariamente na vara de família, sendo que, se você trata de conflito parental, ela deveria ser na vara de infância e juventude, conforme o artigo 100 do ECA, e o rito dela é petição inicial e não é despacho saneador, para que as partes produzam as provas. As provas quem produz é a lei. Ela determina a visita assistida e o laudo e o estudo psicossocial. É a lei quem impõe a prova. Os laudos eles são ilegais, tem um revestimento de ilegalidade, porque, primeiro, é a lei quem determina. Ela quebra o princípio do contraditório e da ampla defesa. Em segundo lugar, ela terceiriza
o direito das oitivas serem feitas presencialmente pelo juiz. O psicossocial ele é um terceirizador dos depoimentos. O Código de Processo Civil determina que o depoimento pessoal tem que ser feito pelas partes direto ao juízo, porque elas têm capacidade processual. E a criança tem que ser ouvida por escuta protegida, conforme a nova lei de 2017. O maior perigo do psicossocial é a cariação, onde coloca a criança junto com quem está sendo acusado da violação dela, para falar na frente do seu violador que ela está sendo abusada ou agredida. Sendo que nem a mulher, quando ela é abusada ou ela é vítima de estupro, ela não depõe na frente do seu estuprador, mesmo que seja um estranho, uma pessoa que pegou na rua. Ela é colocada no vidro como uma proteção para que ela não seja exposta, a criança não. Existe o processo do gaslighting na elaboração e na metodologia desse laudo. Pega-se as falas das pessoas, muda-se no campo da análise e conclusão do laudo, muda-se o significado e a versão dessa história, dessas narrativas das entrevistas, e conclui por alienação parental, ou quando há evidência de abuso, os peritos não colocam abuso, colocam inconclusivo, porque eles não têm imunidade profissional. Eles podem ser oportunamente processados e também ter a sua credencial cassada, se eles não conseguirem serem convincentes por que o seu laudo deu por abuso. Ao ditar, ao final, que há alienação ou não, ele está usando de um poder discricionário que não deveria lhe pertencer por força do direito administrativo, que o poder discricionário de julgamento é do juiz e não do psíquico. Artigo 2, parágrafo único, deu poder discricionário ilegalmente ao perito. Então, o perito fala, é alienação parental, o juiz não pode julgar diferente, porque senão pode dar recurso e reverter, e ele também pode ser representado na corregedoria se ele dá um julgamento diferente daquele que está nos laudos. Por último, o artigo 5º criou os especialistas em alienação parental. Artigo 5º, parágrafo 2º. Por quê? Porque a lei obriga que o laudo psicossocial seja elaborado por alguém que seja especializado em alienação parental. Veja bem, não é uma pessoa especializada em escuta de criança, de forma generalizada, mas ela tem que ser especializada em alienação parental. Ela tem que conhecer todo esse mecanismo da teoria da alienação parental gardenista para conseguir fechar um gaslight, uma situação de distorção da verdade, inclusive atribuir problemas psicológicos e psiquiátricos à parte processual que não possui qualquer discurso. Inclusive, nós temos casos de processo que é imposto o uso de medicamento controlado, e a pessoa, se ela não provar, ela pode perder a guarda, inclusive, de filho. Tá? Então, e esses especialistas, nós hoje temos uma bancada de profissionais, defensores, por exemplo, da violência da criança e violência doméstica. Se vocês procurarem no Google, não existem escritórios de psicologia e advocacia nesse ramo. Mas, se vocês digitarem especialista em alienação parental no Google, experimentem. Está cheio de psicólogos e advogados. E os banners dos escritórios são especialistas em alienação parental, guarda compartilhada, e observem, falsa acusação de abuso sexual. Não é de denúncia de abuso sexual. Doutora, já vem como falsa tem 30 acusação. Para concluir. Ok. Falsa acusação de abuso sexual. Criou-se essa especialidade. É algo perigoso para se pensar. Nós temos que ter especialistas em crianças. Tá? Bom, por último, eu quero terminar aqui colocando o que isso gerou de consequência. Quando nós trabalhamos com ciências sociais, ela não foge da questão racional de que todo ato reflete uma consequência. Doutora, me desculpa. Só para terminar as estatísticas. É que a gente mantém um equilíbrio. É só as estatísticas, é rápido. Nós precisamos manter aqui, então, eu Pessoal, agradeço. deixa eu só agradecer. Quero agradecer, então, a oportunidade e a atenção de vocês. Espero que em 15 minutos tenha tido um entendimento vago, embora ele é mais profundo, tem um material até nosso mais detalhado. Tá? Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Agradecemos, doutora, imensamente. Peço até desculpas pelo encerramento. Para que a gente possa manter o equilíbrio entre as falas, é importante que o tempo seja utilizado de maneira equânime pelas duas. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, reitero nós que o agradecimento pelos esclarecimentos. Eu apresento agora a doutora Sandra Vilela, ela é advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões, membro do EBDFAM, relatora do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. A doutora Sandra também tem 10 minutos, extensíveis por mais 5, se for necessário. Está com a palavra a doutora Sandra.
Bom dia a todos. Eu agradeço o convite para poder estar aqui hoje fazendo a discussão dessa lei, uma lei que eu julgo ser muito importante em defesa das nossas crianças. Dá para passar o primeiro slide aqui, por gentileza? Bom, na verdade é o seguinte, eu acabei fazendo um levantamento, quais eram as principais críticas que eu estou escutando, inclusive na mídia, o que eu julgo ser muito perigoso quando a mídia começa a falar. Ela não tem uma fala técnica, então eu comecei a pegar alguns temas que separei aqui três itens que estão sendo divulgados aí como argumento para a revogação da lei. Então, quais seriam eles? Eu vou tentar debater aqui com vocês se isso é verdade, se isso não é verdade. Eu, como pesquisadora, eu ajudei a fazer a lei da alienação parental, eu trabalho com alienação parental faz bastante tempo. Eu até acredito que uma das primeiras pessoas que falou de alienação parental, eu acredito que fui eu, porque foi um cliente meu estrangeiro que trouxe esse tema para cá, a coisa de, sei lá, 17 anos atrás. Bom, então, aí, o que está sendo falado? Que o Brasil é o único país que ainda utiliza o conceito da alienação parental, que o conceito de alienação parental é repudiado em países estrangeiros, em especial Estados Unidos e na Europa, que Gardner era pedófilo e sua teoria foi rechaçada. Primeira coisa que eu gostaria de falar é de Gardner. Só para tentar dar uma pincelada, eu sou advogada, eu não sou psicóloga, só que isso está sendo um equívoco quando fala que a lei de alienação parental ela veio da teoria de Gardner. Gardner falava de síndrome da alienação parental. Síndrome significa conjunto de sintomas. Ele achava que conseguia encontrar que tinha um conjunto de sintomas que estariam presentes em todas as famílias com situação de alienação parental. Isso realmente foi repudiado na década de 80, só que depois de Gardner surgiram um monte de outros autores falando da alienação parental. O conceito de alienação parental ele já sofreu tanta modificação que ele já nem se reconhece mais, de uma certa forma, daquela teoria de Gardner. Tá? É lógico que ele foi o primeiro que deu o nome, então é ele que ainda acaba aparecendo, mas só fazendo uma passagem rápida, porque hoje já não. Hoje, só para se ter uma ideia, eu já consigo encontrar no Canadá e nos Estados Unidos uma tendência de fazer um conceito jurídico de alienação parental, onde eu não preciso sequer de uma prova técnica. Então, nos Estados Unidos e no Canadá, já existe uma tendência a falar assim, se eu tenho uma criança que recusa um pai ou uma mãe, se não existe nada que justifique aquela recusa, eles já estão considerando aquilo enquanto alienação parental e aplicando o que eles acham que é necessário para fazer cessar essa questão. Próximo, por favor. Bom, na verdade é o seguinte, o Brasil efetivamente é o único país hoje que tem uma lei de alienação parental. Só que também é o único país que tem uma lei Maria da Penha. Eu não sei se os doutores sabem, mas aqui no Brasil é o único lugar que tem. O Brasil precisa de lei para proteger mulher, para proteger criança, para proteger idoso, onde já se viu ter código de idoso, não tem necessidade nenhuma, não teria que ter necessidade nenhuma. Só que o que acontece? Efetivamente, existiu uma lei no México, que ela foi aprovada. A lei no México dizia o seguinte, tinha um único artigo que falava assim, havendo alienação parental, inverte-se a guarda. Era o único artigo que se falava de alienação parental. É óbvio que ele foi aprovado e foi cancelado, sei lá, acho que 1 ou 2 meses depois. Se no Brasil a lei tivesse só esse artigo, eu estaria aí do lado de lá pedindo sua revogação, o que não é verdade. A lei da alienação parental ela é uma lei complexa e não é uma lei que simplesmente fala em inversão de guarda. Só que hoje, no México, existe já em tramitação uma lei muito parecida com a brasileira e que deve estar aí por vias de aprovação. O que a gente precisa ver é o seguinte, Estados Unidos, os países europeus, eles têm uma legislação específica repudiando qualquer ato que impeça a convivência da criança com seus 2 genitores. Então, é assim, nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, não tem necessidade de ter uma lei específica de alienação parental. Por que que não tem? Porque lá existem regras duras que, independente do nome, aquele genitor ou genitora que impede com que a criança conviva com o outro, ele vai sofrer punição, sim. Lá é punição. Eu não acredito que a lei da alienação parental fale em punição. Mas lá existe punição independente de ser ou não alienação parental. Então, esses países, eles não precisam de lei de alienação parental. O próximo, por favor. O próximo.
Então, eu fiz uns recortes aqui de algumas leis específicas para mostrar que não tem necessidade. Então, por exemplo, no estado de Minnesota, é falado o seguinte: a prova de uma negação injustificada ou interferência de tempo de parentalidade devidamente estabelecido pode constituir desacato ao tribunal e pode ser causa suficiente para a reversão de custódia. Então, tendo uma legislação nesse sentido, eu não preciso de uma lei de alienação parental. Então, não dá para falar, olha, os Estados Unidos não tem lei de alienação parental, logo a lei brasileira não presta. Isso não faz o mínimo de sentido. O próximo. O que tem uma coisa que no Brasil nunca se utilizou e que é utilizado em grande escala em qualquer legislação, que é a cláusula do genitor amistoso. O que seria isso? É que é considerado o genitor amistoso aquele genitor que é mais generoso em permitir a relação da criança com outro genitor. Esse genitor ele tem preferência para ter a guarda unilateral e ele tem preferência pela residência principal quando estamos diante de uma guarda compartilhada. Essa cláusula, no Brasil, nunca foi aplicada. No artigo 7º da Lei da Alienação Parental, ela foi inserida. Essa foi uma indicação minha, foi uma sugestão minha. Só que, mesmo com o artigo 7º, esse artigo ainda não é bem utilizado no Brasil. Tá? Então, assim, com esse tipo de cláusula sendo utilizada, se não expresso na lei, mas muito bem aceito pela doutrina, em qualquer legislação, eu também não preciso de uma lei de alienação parental. Quando nós estávamos tramitando essa lei, nós falávamos que esse artigo era o principal, porque, a partir do momento que esse artigo fosse aplicado, a gente tinha um equilíbrio ali, porque eu entendo que acaba acontecendo alienação parental, porque a criança ela é colocada como objeto e não como sujeito de direito. Porque, quando ela é colocada como sujeito de direito, o direito dela, que é primordial, é a convivência equilibrada com os dois genitores. Então, a gente tem que buscar isso a todo custo. O próximo, por favor. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, o Código Civil Português, ele traz essa adoção dessa norma do genitor amistoso, está expresso no Código Civil. Inclusive, eles falam que eles não precisam de uma lei de alienação parental em Portugal, porque existe esse artigo no Código Civil e existe um no Código Penal. Você pode passar o próximo, por favor? Porque no Código Penal, em Portugal, eles falam o seguinte: existe lá no Código Penal, artigo 249, que fala sobre subtração de menor, que fala o seguinte: de um modo que considera-se a subtração de menor, quando de um modo repetitivo e injustificado, não cumprir o regime estabelecido para a convivência do menor na regulamentação do exercício de responsabilidade parental, ou recusar, atrasar ou dificultar significativamente a sua entrega ou acolhimento, a pessoa que faz isso é punido com pena de prisão até 2 anos e com multa de 240 dias. Então, olha só, se a pessoa em Portugal cometeu o que nós chamamos de ato de alienação parental, ela vai ser presa. Então, lá não precisa de uma lei de alienação parental. E eu acho que eles são muito mais radicais do que a gente. Nós aqui escolhemos uma lei onde a gente pede para o juiz, pede para os profissionais técnicos, se voltar em cima daquele caso específico e verificar o que de fato está acontecendo. Pode passar para o próximo. Bom, aí eu consegui encontrar aí na internet, isso foi pesquisa na internet que eu fiz a partir do momento que começaram a falar que essa lei precisava ser revogada. Então, eu encontrei aqui em alguns estados americanos falando o seguinte, que em vários estados é considerado crime, tem um tipo específico penal para quem faz uma falsa acusação de abuso sexual. E pior, quando essa falsa acusação de abuso sexual é cometido durante um processo de guarda de criança, vai ser, em alguns casos, imposta uma multa, em alguns casos é considerado um crime, uma violação com uma classe maior. Então, ou seja, quando eu tenho uma legislação específica em todos os estados americanos falando de falsa acusação de abuso sexual, e quando essa falsa acusação de abuso sexual é cometida num processo de guarda e de visita, desculpa, isto é a prova cabal de que isso acontece em grande escala, quer seja no Brasil, quer seja em qualquer país do planeta. Então, isso daqui não é à toa, né? No Brasil, nós não temos isso. Então, nós precisamos acabar tendo uma lei que ela é muito mais leve do que a legislação estrangeira. Pode passar o próximo.
Então, portanto, alienação parental não tem lei em outro país, mas pelos motivos que eu fiz a exposição. O que eu preciso... 5 minutos. O que eu preciso deixar muito claro é que a alienação parental no estrangeiro, eu preciso de uma criança recusando um genitor, o que é completamente diferente da nossa lei. A nossa lei fala de atos de alienação parental, que são aqueles atos que têm o potencial de fazer com que a criança um dia venha a recusar. Então, tem aquele efeito preventivo. Eu não quero uma criança recusando um genitor. Eu quero primeiro parar com aquela situação antes que isso aconteça. Pode passar para a próxima? Então, o que eu fiz? Como existe aí uma fala de que o Brasil é o único que utiliza ainda esse conceito, então eu peguei em vários países decisões usando o termo de alienação parental. Então, quer dizer, não existe uma legislação específica, mas isso não quer dizer que não é utilizado em grande escala nos julgamentos a teoria da alienação parental. Então, por exemplo, aqui, na França eu encontrei um que foi muito interessante, porque foi determinado que era uma alienação parental, que tinha uma acusação de abuso sexual e que foi invertido a guarda, né? Então, ou seja, né, o que acontece aqui e o que acontece no estrangeiro é a mesma coisa. Pode passar para o próximo, por favor? Aqui no Canadá, também, a minha ideia era de ler tudo isso, mas, infelizmente, não vai dar o tempo. No Canadá, tem uma coisa muito interessante, que é aquilo que eu falei no início, que no Canadá, faz uns 2, 3 anos, que eles começam a tentar, em todos os julgamentos, colocar a alienação parental enquanto um conceito jurídico, tentando afastar, inclusive, a necessidade da prova técnica. O que eu acho que, no Brasil, na maior parte dos processos, salvo aqueles que têm acusação de abuso sexual, são fatos isolados que a gente não precisava mesmo estar fazendo... não precisava, de nenhuma forma... Trabalhando, não tem problema. Pode passar para a próxima, por favor? Bom, aí eu vim encontrando várias decisões. Essa dos Estados Unidos, eu encontrei em dezembro de 2018. Todos os juristas americanos estão dizendo que esta decisão dos Estados Unidos é um divisor de água para o conceito de alienação parental. Por quê? Nessa decisão desse Tribunal Superior dos Estados Unidos, eles fizeram aí um conceito jurídico de alienação parental, que também basta ter aqueles itens, né, que é uma criança recusando injustificadamente uma criança, aplica-se o que eles acham que é necessário para fazer cessar aquela prática. Pode passar para o próximo? Bom, aí aqui também é um outro processo que eu encontrei dos Estados Unidos. Pode passar para o próximo de novo? Aqui no Reino Unido, a mesma coisa, de alienação parental. Esse daqui é um em Portugal. Em Portugal é utilizado com grande escala. Eu até um dia encontrei uma decisão em portuguesa mencionando a lei brasileira, só que, infelizmente, eu não consegui encontrar aqui para apresentar para vocês, mas que, em alguns julgamentos, é utilizado mostrando, olha, existe uma lei brasileira hoje falando disso e meio que enaltecendo a nossa lei e não falando que a nossa lei não presta. O próximo, por favor. Gente, então é assim, quando eu escuto alguém falar que a teoria de Gardner não existe, não funciona, eu peço para que a gente faça um raciocínio. Gardner, no meu ponto de vista, ele simplesmente deu nome aos bois. Basta a gente observar, por exemplo, nós tivemos um livro aí de um jurista muito famoso brasileiro, que é o Saulo Ramos, que ele narra uma falsa acusação de abuso sexual, que nada mais é do que aquilo que nós vemos toda hora acontecendo, infelizmente, nos nossos julgamentos. Pode passar no próximo, por favor? Por curiosidade, eu tentei encontrar uma decisão antiga, a mais antiga que eu pudesse encontrar, para ver aonde que eu via uma situação de alienação parental. E eu encontrei uma decisão do STF de 1968, falando... tenta passar o outro. Olha só o que ele fala, que é interessante. Alega que o réu não está cumprindo com seus deveres paternos. O réu está incutindo nas filhas menores sentimento de aversão à sua mãe e aos parentes dela. O réu não está permitindo que a mãe veja suas filhas, deixando assim de seguir o que for determinado no acordo constante no desquite amigável. Desculpa, isso daqui é uma decisão de 68. Ninguém falava de alienação parental. Então, eu não preciso...
Gardner para poder estar dizendo que existe uma alienação parental. Só passa no próximo. Eu encontrei uma outra decisão, o próximo. Eu encontrei uma outra decisão que é muito interessante, que simplesmente deram uma guarda, tiraram uma guarda de um pai, deram a guarda para o colégio interno, para que o colégio interno fizesse a aproximação da criança com a mãe. Então, isso é a prova de que eu não preciso de Gardner para falar que existe uma alienação parental. Tá bom? Eu agradeço. Deu certinho o horário. Obrigada, doutora Sandra. Aqui não apaga a luz, mas... Quase apaga. Quase apaga. Obrigada, doutora Sandra. Eu vou pegar as inscrições para que a gente possa controlar, então, as falas. Eu vou chamar aqui, por ordem de inscrição, as falas para quem se inscreveu. São 3 minutos de fala. E, depois disso, se forem perguntas, eventualmente, a gente concede 3 minutos para a resposta também. Se forem ponderações e valorações com relação ao que foi dito, a gente só utiliza os 3 minutos. Então, a primeira inscrita é a senhora Cristina Lucchini. Bom dia a todos. Eu tenho umas ponderações aqui para fazer. Gostaria de saber a opinião das doutoras a respeito. Eu gostaria de abordar um tema que não ouvi vocês falarem bastante. A doutora Sandra até colocou da importância da criança colocada como sujeito de direito, né? Então, a gente vê que na Constituição falam bastante que a criança tem que estar salva de toda forma de negligência. A gente também tem na Convenção da ONU que as crianças também têm que ser protegidas de toda forma de violência, ofensas, abusos e negligência. No ECA também diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Recentemente, nós tivemos uma nota do NUDEM, dizendo, o NUDEM é o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, emitiu essa nota dizendo que, para realizar uma denúncia, basta que se desconfie da situação de violência, não havendo necessidade de comprová-la. E também uma nota do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, que diz que a lei não é oportuna e sequer adequada, pois há dispositivos que ensejam violações graves aos direitos das crianças e adolescentes. Então, eu gostaria de saber, como advogada, quando um genitor nos procura com uma suspeita de abuso, um relato ou um desenho ou algum tipo de manifestação da criança, como esse genitor leva isso ao judiciário sem ele ser taxado como alienador ou sem isso ser invertido para que ele sofra consequências dessa lei, até mesmo de guarda dessa criança, e, ao mesmo tempo, sem ele ter uma pena de negligência, sem ser considerado negligente. Então, essa é a minha pergunta para as doutoras. Pode ser para as duas? Para a doutora Sandra, então, por favor. Sandra, 3 minutos, por favor. Bom, na verdade, assim, eu trabalho tanto com a verdadeira como a falsa acusação de abuso sexual. Nunca tive problema algum de fazer uma acusação de abuso sexual, só que eu, como advogada, tenho que ter uma responsabilidade. Eu acho que é falta ética o profissional que resolve atuar nessa área e que não tem conhecimento técnico mínimo. Então, eu, como profissional, eu tenho que ter conhecimento. Quando eu faço acusação de abuso sexual, eu nunca vi nenhuma mãe perder uma guarda porque ela fez uma acusação de abuso sexual. Agora, quando ela faz uma acusação de abuso sexual infundada, e essa acusação, depois de provas técnicas, eu tenho um processo que teve 7 perícias, e a mãe continuou fazendo acusação de abuso sexual, ela vai perder a guarda não porque ela fez acusação de abuso sexual. Ela vai perder a guarda que uma pessoa que fica insistentemente falando de um abuso sexual inexistente, ela está fazendo mal para a criança, né? Então, assim, o profissional precisa ter a responsabilidade de fazer uma
uma coisa... Eu tenho um caso no meu escritório, até para ver a responsabilidade. A pessoa chegou no meu escritório, a criança estava sendo abusada, muito provavelmente ela na casa do pai, e se eu fosse responsável de simplesmente ir lá e fazer a acusação do pai, eu tinha destruído uma família. Porque Sandra, depois de uma só acusação... observação de que a gente não faça menção a casos específicos, tá? Por favor. Eu ia falar só que... Por favor. Bom, enfim. Mas, na verdade, a pessoa tem que ter a consciência do que ela vai fazer. Antes de pegar um caso verdadeiro ou falso de acusação de abuso sexual, eu passo para uma psicóloga especialista, ela vai fazer uma avaliação, porque eu não vou pegar um caso de pedófilo e também tenho que fazer uma acusação de abuso sexual bem feita. Bem feita significa não simplesmente o profissional que recebe aquilo, ele não pode... ele tem que estar de fora. Eu não sou parte, eu sou advogada, eu tenho que ser técnica. E eu tenho que conseguir descobrir aonde que estão, inclusive a pessoa não tem ela tem que fazer uma acusação de abuso sexual que é verdadeira e que é certa. Então, nunca vi acontecer de a pessoa ser acusada. Todos os casos que eu tenho que tem inversão de guarda, a inversão de guarda não é pela acusação do abuso sexual, a inversão de guarda é simplesmente porque a pessoa acabou se demonstrando, além da acusação de abuso sexual, que ela não tinha condições de deter aquela guarda. Este é os casos que eu tenho. Eu tenho uma quantidade de caso grande, tanto na acusação verdadeira como na falsa. O que eu posso falar para vocês, colegas, é de ter o cuidado de ter um acompanhamento de um psicólogo para fazer tanto a acusação de abuso sexual, como para ver se aquilo é falso, né? Que realmente pode ser que as pessoas estejam utilizando, o pedófilo vai chegar lá e vai tentar usar a lei da alienação parental? Vai. Mas o que eu tenho visto é que o Poder Judiciário não está acolhendo, porque, na dúvida, afasta-se aquele que está sendo acusado de abuso sexual. Esta é a experiência que eu tenho, situação de São Paulo, é o que acontece. Então, não sei se eu respondi. Fim do tempo. Obrigada, doutora Sandra. Segundo inscrito é o senhor Alisson Martínez, por favor. Senhora, perdão. Alisson, a gente tem 3 minutos. E eu vou, só para a gente manter o equilíbrio de falas, eu vou pedir... Não, vou... Claro, deixa aqui. Só para a gente ter equilíbrio, se for eventualmente uma pergunta, vou pedir para que seja para a doutora Patrícia, que daí a gente consegue... Desculpa, para a doutora Elizabeth, para a gente poder fazer uma coisinha, só uma dúvida só que eu tenho. Eu li as regras, mas não ficou claro se tem o direito depois ao rebate da resposta para as duas partes ou é só para a pessoa direcionada? Não, a gente tem 20 direcionada. A gente tem 20 minutos só para a pessoa, tá bom? Obrigada. Eu vou zerar e vou colocar aqui. Bom, eu represento Mais Que Vencedores Uruguai. E eu estou aqui por causa da lei de vocês, porque em meu país aparece que esta lei funciona muito bem, e vocês omitiram falar das crianças que esta lei tem colocado aprisionadas como abusadores, e, sobretudo, vocês omitiram falar que tem crianças mortas. Nós, por causa disto, falamos com o presidente do Comitê do Direito das Crianças das Nações Unidas para perguntar o que ele opinava sobre esta lei que vocês têm aqui. E fala que a criança é sujeito de direito, que os pais são sujeitos de responsabilidade e o Estado tem o dever de vigiar que tudo aconteça corretamente. O que não tem acontecido, porque nós estamos vendo mortes, estamos vendo pais matando filhos, mães matando filhos. Então, não podem chegar ao país vizinho e dizer essa lei funciona se vocês não colocam o que realmente está acontecendo. Portanto, eu quero pedir para vocês que, primeiramente, tomem consciência do que estão fazendo com as crianças, porque o comitê está em contra do abuso das crianças, em contra da guarda compartilhada. Eles acham que as crianças não são crianças mochileiras. As crianças têm